Declaro aberto o trabalho da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, referente ao 3º período legislativo, 38ª legislatura. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores, a todos que nos acompanham na presente sessão, a todos que nos acompanham via transmissão Facebook. Conformidade do nosso artigo 99, inciso 3º, peço dispensa da leitura da ata, senhor presidente. Conforme a solicitação verbal e o nosso regimento interno, essa solicitação feita pelo vereador Jacques Machado, coloco essa solicitação em discussão. Coloco essa solicitação em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada o pedido verbal do vereador Jacques Machado. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a ata com a totalidade de votos, senhores vereadores presentes na sessão. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura de correspondência e expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os colegas vereadores, funcionários dessa casa, a população que se faz presente. Sejam todos bem-vindos. E também quem nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos para essa sessão. Recebemos os primeiros ofícios para leitura. Ofício número 101. Ao excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos o anexo projeto de lei número 16, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 6.565,55 através de superávit financeiro na fonte 000 recursos livres para apreciação por essa Casa de Leis. Também recebemos o ofício número 102, do gabinete da prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha, reportando as indicações e requerimentos, encaminhando-os a esse Poder Executivo, informamos a Vossa Excelência o seguinte: as indicações número 01, 021, 23, 25, 26, segue os ofícios e 122 da Secretaria Municipal de Obras, contendo as informações pertinentes. Ofício 307 da secretária municipal de Educação Liliane Aparecida Franco Santana, considerando a indicação 24 de 31 de janeiro de 2022 da Câmara Municipal, feita pelos vereadores Walter Pichivitoski, há interesse do Poder Executivo desse município na compra do referido espaço e que já está no planejamento de 2022 a compra do terreno. Também recebemos o ofício 318 de 2022 da secretária municipal de Assistência Social, Zeni Kaminski Brokel, à Câmara de Vereadores. Vimos através deste responder o requerimento número 5 de 2022, referente ao repasse de recursos aos convênios com o Lar São Mateus e o Adolescentro. Informamos que as atividades iniciaram em 23 de fevereiro de 2022. E o atraso se deu devido a impedimento legal referente à Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros entre a administração pública e a organização da sociedade civil legal, e o aumento de 37,5% no repasse dos recursos para Lar São Mateus e o Adolescente. Também recebemos a declaração da presidente Yara do Rocio Portes, do Lar São Mateus, declarando para esta Câmara Municipal que a organização da sociedade civil Lar São Mateus firmou parceria anual com o município através do termo de colaboração, onde para o ano de 2022 ficou determinado o valor de R$ 470.250. Desculpa, R$ 470.250, sendo mensalmente repassado o valor aproximado de R$ 42.750, com o objetivo de executar os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos com 150 crianças de 5 a 10 anos de idade no Lar São Mateus. Essas respostas, então, dos requerimentos feitos pelo vereador Jorge, vereador Jacques, vereador Juliano, sobre os convênios. Para leitura, ofício número 01 de 2022, do vereador Gessiel Franco. A sua excelência, para conhecimento, assunto emenda impositiva do vereador Gessiel Franco. Senhora prefeita,
Cumprimentando cordialmente, venho respeitosamente solicitar, em conformidade com o artigo 103, parágrafo 9º ao parágrafo 14º da Lei Orgânica Municipal, que a destinação das emendas impositivas seja destinada conforme a lista abaixo: R$ 15.000 ajuda de custo com infraestrutura para o Colégio Municipal Dr. Paulo Fortes, R$ 15.000 ajuda de custo com infraestrutura para a PAI do município de São Mateus do Sul, R$ 15.000 ajuda de custo com infraestrutura para o CEMEI da Vila Americana, R$ 16.000 ajuda de custo com infraestrutura para o CEMEI das Tamareiras, R$ 20.000 ajuda de custo com infraestrutura para o Centro Polônico CEPOM, R$ 30.000 ajuda de custo com infraestrutura para a Escola Municipal Nelson Santos Nascimento na Vila Americana. Esses são os recursos da emenda impositiva do vereador Gessiel Franco. Também para a leitura, o ofício 04 do Departamento Jurídico dessa Casa de Leis. Ao Sua Excelência, o senhor Omar Raimundo Pichetti Neto, assunto solicitação de medidas de atendimento ao contido no artigo 14, acerca do projeto de lei 03, iniciativa do Poder Legislativo. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, tendo em vista a emissão de parecer jurídico acerca do projeto de lei número 3 de 2022, iniciativa do Poder Legislativo, venho solicitar a Vossa Excelência para que oficie a Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul, a fim de que a Secretaria Municipal de Finanças elabore a medida de compensação acerca da proposição. Embora não haja vício de iniciativa ou não atendimento das medidas de compensação previstas na Lei Complementar número 101 de 2000, poderá ocasionar dano ao erário, bem como responsabilização administrativa do Legislativo, caso não consiga as formalidades legais. Solicito que o presente ofício seja lido em plenário para conhecimento dos nobres edis. Wellington Alves Farias, procurador dessa casa. Para leitura, projeto de lei legislativo número 43, dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação eletrônica por meio de microchip de todos os animais das espécies caninas, felinas, equina, moar, asinina, de tração animal ou não, dentro do município de São Mateus do Sul. O projeto na íntegra vai estar, no site da Câmara e será despachado aí para as comissões e pelos vereadores para voltar para apreciação e votação. Também para a leitura, o projeto de lei legislativo número 8 de março de 2022, altera a lei municipal de 2.431 de 2014, concede revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Legislativo do município de São Mateus do Sul, dispõe sobre revisão setorial específica, autoriza o pagamento do percentual da inflação relacionada aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, suspensos pela Lei Municipal número 3.035, de 22 de outubro de 2021. O projeto também será despachado e voltará para apreciação e votação dos nobres colegas vereadores. Para leitura, projeto de lei legislativo número 9, de março de 2022, altera o parágrafo único do artigo 4º da Lei número 2.553 de 2015, alterada pela Lei número 2.895, de 22 de março de 2019, lei que dispõe sobre o sistema de controle interno da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, assim como os outros também serão despachados para as comissões. Para leitura, projeto de lei legislativo número 10 de março de 2022, institui gratificações no âmbito do Poder Legislativo de São Mateus do Sul e dá outras providências. Para leitura, projeto de resolução número 01 de 2022, altera a resolução número 1 de 2017, que dispõe sobre a organização do quadro de pessoal e estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Moção número 05 de 2022. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais estabelecidas no artigo 132 do Regimento Interno, vêm apresentar a seguinte: de iniciativa dos vereadores abaixo assinados, manifestando seu total apoio na defesa, integridade, soberania e autodeterminação da Ucrânia e do seu povo.
Vereador Enes Mioninski, vereador Ineu, vereador Oswaldo, vereador Omar Pichetti Neto. Moção número 06 de 2022. Os vereadores abaixo assinados que compõem a Casa Legislativa de São Mateus do Sul, por meio do presidente da Câmara, Omar Raimundo Pichetti Neto, nos termos do seu regimento interno, vem apresentar a presente moção de apoio que visa a implantação do curso Bacharelado em Direito na Unespar, campus de União da Vitória. Seriam essas as correspondências de hoje. Obrigado, vereador Gessel, nosso primeiro secretário. Passamos à ordem do dia, projetos de lei. Projeto de lei número 7 de 2022, iniciativa do Executivo. Fica revogada a Lei Municipal número 2.279, de 3 de setembro de 2013, que dispõe sobre a destinação de imóvel para a construção de sede do Poder Legislativo Municipal. O projeto está em sua segunda discussão e votação. Projeto de Lei 07/2022 revoga a Lei Municipal 2.279, de 3 de setembro de 2013. Iniciativa do Executivo, coloca esse projeto em segunda discussão. Coloca esse projeto em segunda votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o projeto de Lei 07/2022 em segunda e última votação, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Projeto de lei número 08 de 2022, iniciativa do Executivo, altera o inciso 8º do artigo 18º da Lei número 2000 de 2010, substituindo a comprovação das situações por equipe médica do município para perícia médica oficial, passando a vigorar com a redação. O projeto está em sua segunda discussão e votação. Projeto de Lei 08/2022, iniciativa do Executivo, altera a Lei 1429 de 2002 e a Lei 2000 de 2010. Iniciativa do Executivo, coloca esse projeto em segunda discussão. Coloca esse projeto em segunda votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o projeto de Lei 08/2022, segunda e última votação, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Projeto de lei número 13, iniciativa do Executivo. Fica estipulado como data base para a revisão anual o primeiro dia do mês de janeiro de cada ano aos servidores públicos, municipais, estatutários, seletistas, membros de conselho tutelar, ocupantes de cargos em comissão, inativos e pensionistas. O projeto está em sua segunda discussão e votação. Projeto de Lei 03/2022 dispõe sobre a data base da revisão anual dos servidores públicos municipais. Iniciativa do Executivo, coloca o projeto em segunda discussão. Coloca o seu projeto em segunda votação. Vereadores, com a palavra, vereador? Eu sou impedido de votar nesse projeto. Peço impedimento para votar nesse projeto. Vereador Macuco e o vereador Juliano, pela questão de ter funcionários públicos em grau de parentesco, não vão votar nesse projeto. Coloco o projeto de lei 03/2022 em segunda votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o projeto de lei 03/2022 com a totalidade de votos, senhores vereadores presentes no plenário nesse momento. A ausência, conforme nosso regimento interno, vereador Irineu e Juliano. Projeto aprovado. Projeto de lei complementar número 01 de 2022 está em sua segunda discussão e votação. Iniciativa do Executivo. Altera a lei complementar 02 de 94, que dispõe sobre a regulamentação da junta médica para os servidores dentro do município. Projeto de lei complementar 01/2022, que altera a lei complementar 02 de 1994, iniciativa do Executivo. Coloca esse projeto em segunda discussão. Coloco esse projeto em segunda votação. Vereadores que concordam por uma sugestão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o projeto de lei complementar 01/2022 com a totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos aos projetos de iniciativa do Legislativo. Projeto do Legislativo número 1 de 2022. Iniciativa do Legislativo, vereador Omar Pichetti Neto. Autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte coletivo de passageiros nas linhas rurais do município de São Mateus do Sul. Está em sua segunda discussão e votação.
Projeto de Lei Legislativo 01/2022 corrige o texto da Lei Municipal 3.067 de 20 de janeiro de 2022. Iniciativa do Executivo do Legislativo, vereador Omar, coloco em segunda discussão. Coloco em segunda votação. Vereadores concordam, por menção estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o projeto legislativo 01/2022 em segunda e última votação com a totalidade do voto dos senhores vereadores. Projeto de Lei do Legislativo número 31. Denomina nome de rua Eduardo Vidal da Cruz e dá outras providências. Está em sua primeira discussão e votação. Projeto legislativo 031/2021 denomina nome de rua do senhor Eduardo Vidal da Cruz. Iniciativa do Legislativo, vereador Enésio Menezes, coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Vereadores concordam, por menção estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o projeto legislativo. Senhor presidente, só por discussão, eu queria pedir vista desse projeto, porque não ficou bem no meu entendimento de que forma que está essa rua. Será que já tem essa rua aberta? Nós não temos nenhuma declaração aí anexa no projeto. Está em local que pode ser aberto rua, está em área da PP, está em loteamento irregular. Então faltou informação para mim nesse projeto. Eu queria esse pedido de vista para nós avaliar mais profundamente essa questão aí. Conforme o nosso regimento interno, pedido de vistas eu coloco para o plenário, coloco em discussão o pedido de vistas. Coloco em votação. Vereadores concordam com o pedido de vistas. O senhor especificou quantos dias? Uma sessão com 15 dias? A solicitação de pedido de vistas por 15 dias, coloco ao plenário a decisão. Vereadores concordam com o pedido de vistas, se manifestem, fiquem como estão, ou que não concordem, se manifestem. Aprovado o pedido de vistas do projeto legislativo 031/2021. Justificativo de voto, senhor presidente. Com a palavra, vereador Inês. Até nós temos presentes hoje aqui o César, que representa a família do seu Eduardo e que mora nessa rua, né, há mais de 15 anos. E eles precisam que essa rua está aberta já há muito tempo. Na verdade, ela precisa ser beneficiada. Ela não tem a metragem correta ali. E o problema da família do César é que eles estão sem luz e sem água. Porque a hora que eles vão na Copel e na Sanepar para pedir a ligação de água, a Copel e a Sanepar exige a numeração predial. E aí a hora que você vai na prefeitura, a prefeitura diz que a rua não tem nome. Só que o problema do César e da família dele ali, todo mundo que reside ali, é que eles pagam IPTU. É interessante porque na hora que eles precisam da luz e da água, não tem. Mas na hora de pagar IPTU, eles pagam. E o mais interessante é que a rua Romeu Pollack, que é paralela a essa, e até vou citar o vereador Machado, se ele me permitir, porque acho que ele é o que conhece mais a Vila Amaral aqui de todos nós, é a mesma situação. Mas se você for hoje na rua Romeu Pollack, ela está asfaltada, ela tem calçada, ela tem meio fio, né? Então são coisas assim que não dá para entender, senhor presidente, que acontece, né? Mas até eu já queria avisar o César, por isso que foi feito esse projeto, né, para beneficiar todos os moradores ali dessa rua, que estão sem acesso ao serviço básico, por uma burocracia, porque se o vereador levantar a bunda da cadeira e for lá na prefeitura, vai ver que a rua está desenhada no mapa, está lá. Se for pedir o carnê do IPTU, vai ver que todo mundo que tem terreno ali paga IPTU, paga ou não paga, César? Mas na hora que eles precisam de ligar a luz e a água, eles não podem, né? Porque a prefeitura precisa que alguém oficialmente coloque um nome naquela rua. Então é isso que acontece, senhor presidente, sabe? Então eu espero que realmente vão verificar essa situação. Eu acho até, dizer de preservação permanente, nós não ia ter nem a rua nem a Mintas Braga lá, né? Se for ver o que está dentro da preservação permanente do Rio Iguaçu, né? Vamos fechar até a rua nem a Mintas Braga lá. Mas a questão, senhor presidente, é essa, né? Por isso foi feito esse projeto. Exatamente para que aqueles, eu acho que deve ter mais de 10 moradores ali que querem, uns já fizeram casa, outros querem fazer, para que eles tenham acesso à luz e água. Porque o IPTU eles pagam, o IPTU eles estão pagando, né? Só que na hora que eles precisam que seja ligada a luz e a água, eles não podem, porque a prefeitura alega que a rua não tem nome, né? Mas está lá, no nome, no mapa da prefeitura, no cadastro imobiliário da prefeitura. E quem conhece a Vila Amaral ali, sabe que toda aquela região, que provinha do seu Romeu Pollack e do seu João Pollack, que na época dava, se eu não me falha a memória, 11 alqueires,
Eles tinham 11 alqueires na Vila Amaral. Tudo aquilo é na mesma situação. Todas as ruas. Não é só essa. Todas. Até se quiser ampliar esse requerimento, senhor presidente, e pedir para que todas as ruas da Vila Amaral venham com esse documento para nós ver. Né? Venham todas. Quero saber também se as outras, como é que são. Inclusive as que foram asfaltadas, que tem meio fio. Né? Então é assim, a família do César e os outros moradores que estão ali, estão sendo prejudicados apenas pela burocracia, né, que foi criada pela administração. Mas a gente espera que esse projeto passe, né, César? Que vocês possam ter pelo menos, né, o acesso à luz e à água, vocês, tua família, teus filhos, teus irmãos, a família do seu Eduardo e as outras que tem ali do lado, a dona Jacinta Stempinhac, a família dela, o pessoal também tem esse acesso a essa luz e essa água. Porque assim, presidente, eu acho que nós, enquanto vereadores, nós estamos aqui para beneficiar o povo, né, não para prejudicar. Né? Então é isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Walter. Boa noite a todos. Realmente é uma verdade isso que o vereador comentou. Conheço lá sua residência, né, César? Seus familiares. Mas é de direito do vereador também pedir vistas, né? Então a gente aguarda, né, os 15 dias, então, para analisar e com certeza, né, dar esse aval aí, vamos ver, e resolver o problema de vocês. Eu só quero aproveitar esse momento, porque vejo até um discurso que é importante ser feito nesse momento, que foi feito nesse momento, mas a gente está desde o meio do ano com um projeto para dar anuência na instalação de energia elétrica, um projeto meu e do vereador Gessiel, que está parado. Então, assim, às vezes essa empolgação que é válido e você merece muito, não somente vocês lá, César, toda a vizinhança, merece o povo do interior. Então, eu espero que nos próximos dias também, né, a gente possa trazer esse projeto aí para votação e aprovação, contando com os demais vereadores. Justificativa de voto, né, senhor presidente? Com a palavra, vereador. Então, acho que o vereador Walter foi muito certo nas palavras, senhor José Pollack. Eu já conheço a situação do senhor também, já tive a liberdade de passar lá antes, quando eu era assessor do deputado, não sei se o senhor lembra que eu passei lá e conversei com o senhor, e a partir da sua situação, nós demos entrar no projeto de energia elétrica, porque a situação do senhor não era única, no caso do senhor. Só que eu sei lá que tem gente que está tentando trazer coisa aqui para dentro. Quando trata da situação do senhor, tem que tratar outros projetos que vêm de encontro com a mesma legislação, ou com uma parecida, como é o caso da energia elétrica. Então, eu não estou indo contra a situação do senhor, pelo amor de Deus, esse não é o requisito. Mas o mesmo vereador que vem com palavras demagógicas aqui, falando que a gente está indo contra, está mais de 1 ano e meio dando parecer contrário no projeto que é para beneficiar o interior inteiro. Então, não façamos política barata aqui dentro com uma situação que é de direito do senhor e tenho certeza que vai ser aprovada essa Casa de Leis. Né? Então, só para deixar muito bem claro, essa situação não é de hoje, senhor José Paulo. E a gente, sim, busca informação. Eu tiro, sim, minha bunda da cadeira. Aliás, fui na casa do senhor, fui no terreno do senhor quando eu era assessor, deputado ainda. Então, eu tenho total conhecimento. Só que eu não posso deixar de tratar uma situação que está, mesmo sendo em área urbana, que não tem nada a ver com o rural, mas está indo contra o mesmo sentido da situação. Que é o caso que o vereador que cita, que está em defesa do senhor hoje, está indo contra ao projeto de energia elétrica no interior. Espero que isso seja voltado no interior. Tem várias pessoas precisando também de energia elétrica. Energia elétrica no século XXI é um direito essencial, um direito básico para o ser humano. Não é uma questão de se estar brigando judicialmente. Claro, existem as leis de uso e ocupação de solo, que nós temos que se adequar, temos que adentrar nisso aí, mas é muito fácil falar de uma situação e a outra ficar travando aqui dentro dessa casa. Então, não é nada pessoal contra o senhor, é só para que o que for para um tem que ser para todos, né, senhor José? E eu tenho certeza que isso aqui vai ser aprovado quanto antes para o senhor. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Tem vereador aí que alegou que tem vereador que deu parecer contrário e votou contrário. Vereador, uma questão de ordem, eu vou perguntar só para o senhor o seguinte: se esse projeto alguma vez foi votado contra, ou se existe algum parecer contrário a esse projeto de energia elétrica? Quero que o senhor só responda isso, se alguma vez existe algum parecer contrário ou uma votação.
Pelo meu entendimento, a questão de ordem que o vereador está fazendo é uma pergunta técnica em relação aos serviços da atribuição da presidência e do jurídico do legislativo. Esse projeto em si ele é um projeto bem polêmico que está há muito tempo dentro da Casa de Leis. Ela foi modificada pelos autores em vários sentidos, várias vezes, e ele não entrou e hoje não está em pauta porque eu estou precisando do parecer da comissão, das comissões. Então, já solicitei, não posso fazer interferência no pensamento de nenhum vereador, como jurídico, mas ele não tem condições ainda legais para me pôr em votação e por isso que eu não pus em votação. Nele, quando eu tiver com parecer tanto positivo ou negativo, isso é de atribuição exclusiva da comissão, e essa comissão tem as suas funções, presidente, relator e membro. Dentro do nosso regimento interno, eu colocarei sim, e até solicito que logo nós resolvemos esse assunto em relação a esse projeto. Não, só uma questão de ordem que eu perguntei se existe algum parecer contrário. Não existe. Não existe só para César ver como tem vereador mentiroso aqui dentro, César. Vereador, peço para tirar dos anais essa palavra, solicito para o senhor tentando ser bem mais democrático possível. Nós estamos aqui, todos nós, trabalhando o bem comum. Acho que todos querem o mesmo bem comum, é o bem da sociedade, é o bem de todos os nossos munícipes. Passamos por situações difíceis, todos nós. Eu solicito aos senhores vereadores, aos 9 vereadores, não para nominar, que nós, de um jeito um ou de outro, trabalhamos em conjunto para o bem da sociedade. Por favor, vereador, próximo projeto. Projeto do Questão de ordem, legislativo. senhor presidente. Oi? Questão de ordem, senhor presidente. É o seguinte, eu acabei acompanhando aqui a discussão. Eu acho que a discussão é muito importante dentro dessa Casa de Leis. Temos que se manter o respeito e não ofender nenhum colega aqui dentro, né? Então, eu não admito que aconteça esse tipo de situação. Então, eu gostaria que o senhor verificasse na gravação, né, a fala do vereador. Vamos continuar com os projetos? Votação do projeto. Projeto de lei legislativo número 5 de 2022, iniciativa do vereador Gessiel Franco, está em sua primeira discussão e votação. Institui no calendário oficial do município de São Mateus do Sul a encenação de Páscoa denominada Paixão de Cristo do Grupo Juque. Projeto legislativo 05/2022 institui o calendário oficial do município de São Mateus do Sul a encenação de Páscoa denominada Paixão de Cristo do Grupo Juque, iniciativa do vereador Gessiel Franco. Coloco esse projeto em primeira discussão. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Eu fico lisonjeado que tem um grupo de jovens, né, que vem atrás do vereador, que é mentiroso, né, um grupo que trabalha com jovens, que trabalha pregando a boa fé, a verdade, não a mentira, né? Não a exploração de pessoas, né? Então, fico muito feliz que vem atrás do vereador mentiroso, esse grupo de jovens. Fico lisonjeado de representar vocês, Juque, né? Que faz um trabalho cristão excelente no município, ainda mais em época de quaresma, uma época de reflexão, uma época que devemos parar para pensar que não somos mais que ninguém, né, por termos conhecimento um pouquinho a mais, e nessa vida tudo o que aqui se faz, aqui se paga, né? Já dizia o meu bom velho avô. Então eu fico muito feliz de apresentar que essa data específica entre no calendário do município e que esse trabalho voluntariado do Juque sirva de inspiração para as pessoas, que nessa vida ninguém é mais que ninguém e tudo nessa vida vai acabar, né? Ninguém vai ficar aqui de raiz, não, né? Então a gente temos que usar a quaresma, não falar de religião hoje, é evitar de falar de melhoria contínua, porque o nosso mundo precisa mais de Deus no coração, precisa mais de jovens instruídos, né, que tenham esse caráter dentro da vida pessoal e não só dentro da igreja, que levem essas boas ações também para a vida do dia a dia.
Eu fico muito feliz de estar contribuindo com essa data tão especial aí, se assim for aprovado dentro do calendário. Parabéns a todos os jovens desde 2014, prestando um excelente trabalho para o município de São Mateus do Sul, e que essa data fique lembrado para sempre aí. Parabéns, Juque. Continua em discussão. Coloco o projeto de lei 05/2022, vereador Gessiel, em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o projeto de lei 05/2022, iniciativa do vereador legislativo, vereador Gessiel. Aprovado com a totalidade de votos, senhores vereadores. Projeto de lei legislativo número 7. Institui a Semana Municipal do Agronegócio no âmbito do município de São Mateus do Sul, a ser comemorada anualmente no mês de junho. Está em sua primeira discussão e votação, da autoria do vereador Walter Pechivitoski. Projeto de lei legislativo 07/2022 institui a Semana Municipal do Agronegócio no âmbito municipal de São Mateus do Sul, ser comemorado no mês de junho. Iniciativa legislativa, vereador Walter Pechivitoski, coloca em discussão. Com a palavra, vereador. Então, tudo que se refere a agronegócio, ao produtor rural, eu acho que tudo que for feito ainda será pouco, né, para a gente expressar a gratidão que a gente deve ter a essas pessoas, né? A gente precisa de, por exemplo, um médico, né, algumas vezes aí durante a vida, mas do agricultor nós precisamos todos os dias para nos alimentar. Então, eu, né, estou aí com esse projeto de lei, né, uma semana do agronegócio, onde tem como alguns objetivos a realização de palestras, feiras, exposições em espaços públicos de fácil acesso à população, né, mostrar a importância do empreendedorismo da área da agricultura como importante mecanismo de renda e arrecadação para o nosso município, né, realização de dias de campo, participação dos setores abrangendo toda a rede de educação, rede de ensino público-privado, concordância da prefeitura, né, utilizar espaços públicos, né, para promover, então, desde passeatas, exposições agropecuárias que a gente teve no passado, né, no início da Expomate, do então prefeito Enéas de Stefano, que isso se perdeu aí com o passar do tempo, né? Então, isso são alguns pontos desse projeto, né, que vem para somar, né, junto aos nossos produtores rurais, né? Então, o agronegócio é um conjunto de atividades produtivas que envolve o setor da agricultura e pecuária. Operações essas possuem viés econômicos e vão desde a plantação, produção ou criação até a comercialização para o consumidor final. Além das funções relacionadas aos insumos de produção rural e aos próprios produtores rurais. O agronegócio também engloba atividades de logística, transporte, distribuição, marketing, publicidade, vendas e relacionamento com clientes, serviços jurídicos e contratuais, entre outros. No Brasil, o agronegócio é dividido em 3 partes. A primeira engloba os produtores rurais, independentemente do tamanho da área rural utilizada. Na segunda estão localizados os fornecedores de insumos rurais, como máquinas, pesticidas, sementes, entre outras. E a terceira parte refere-se à cadeia de distribuição, envolvendo todas as atividades que contribuem para levar o produto até o consumidor final, como, por exemplo, distribuidores, atacadistas e supermercados. O potencial, né, um dos principais potenciais, o agro nosso ele, ocupa em torno de 7% do território brasileiro, é utilizado para cultivo, o que indica um grande potencial de crescimento desse mercado. Temos uma natureza favorável, já esteve no passado próximo até melhor, né? Hoje a gente vê aí falta de água, questão de chuvas, né? Hora de mais, hora de menos, mas ainda é favorável, né? A produção, a criação diversificada, o negócio familiar e a ampla exportação. Então, aqui estou citando alguns tópicos, né? Mas a gente sabe, né? Porque a nossa cidade é uma cidade rural, nós temos aí a maior fonte de geradora de riqueza, emprego e renda, que é o nosso produtor do campo. Então, isso é apenas mais uma espécie de
agradecimento para a gente passar uma semana aí prestigiando você, agricultor, você, homem do campo, né? Vai ser logo depois da safra, com envolvimento da comunidade, da sociedade organizada, cooperativas. Então, eu conto com o apoio dos demais vereadores para a gente prestigiar, então, uma vez mais, os nossos agropecuaristas, né? Os nossos produtores rurais do nosso município. Coloco o projeto de lei legislativo 07/2022, iniciativa do vereador Walter, em primeira votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o projeto legislativo do vereador Walter 07/2021, em primeira votação, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos aos requerimentos. Requerimento 09. Requer ao senhor Carlos Alberto Poulsin, chefe do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, que encaminha a essa Casa de Leis informações referentes à educação infantil. Quanto a matrículas, período parcial integral, qual a normativa e orientação aos municípios que fazem parte da regional quanto à carga horária a ser seguida? Cópia da orientação ou resolução que é recomendada aos munícipes que compõem a regional. Requerimento 09, da autoria do vereador Jorge Manfroni, vereador Jacques, vereador Juliano. Requerimento 09/2022, vereador Manfroni e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, servidores dessa casa, população que nos acompanha presencialmente e a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook da Câmara de Vereadores. Essa foi uma demanda gerada por nossos munícipes. Encaminhamos ao Núcleo Regional de Educação para saber qual é a orientação e a resolução que está sendo seguida por todos os municípios da nossa regional. Apresentei ela ao senhor presidente hoje, que se incumbiu de tentar resolver essa situação o mais breve possível, para que possamos garantir o acesso à educação a todos os nossos alunos, inclusive da Rede Municipal de Ensino, da Educação Infantil. Seria isso, senhor presidente, fico agradecido e espero que possamos resolver essa situação para que as famílias possam matricular os seus filhos. Obrigado. Com certeza, vereador, nós vamos se empenhar, já estamos se empenhando junto com a Secretaria de Educação para resolver todas as pendências. Tenho certeza da iniciativa deles lá. Conversei com os funcionários de carreira da Prefeitura e a gente vai tentar resolver qualquer tipo de pendência. Esse requerimento está em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o requerimento 09/2022, vereador Manfroni, Jackson e Juliano, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Requerimento 010. Requer à prefeita municipal que seja encaminhada essa Casa de Leis através das secretarias competentes informações referentes a emendas parlamentares destinadas a São Mateus do Sul no anos que compreendem de 2017 a 2021. Relação por deputado e com o valor destinado, esfera estadual e federal. Requerimento 010, autoria do vereador Jorge Manfroni, vereador Jackson e vereador Juliano. Requerimento 010/2022, vereador Manfroni e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Essa é uma questão que já tínhamos também discutido, acho importante termos todas essas emendas dispostas para que a gente possa verificar e avaliar o que cada deputado, tanto na esfera estadual e federal, vem colaborando com o nosso município nesses últimos anos, principalmente porque esse ano é um ano de eleição e temos também que buscar sempre uma representatividade efetiva em nosso município, que garanta emendas parlamentares para que a gente possa continuar colaborando com o desenvolvimento do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento 010, vereador Jorge, Jackson e Juliana, coloco em votação. Vereadores concordam, permanecem como estão, demais vereadores se manifestam. Aprovado o requerimento 010/2022 do vereador Manfroni e demais vereadores, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Requerimento 011. Requer a tramitação no regime de extrema urgência dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 13, projeto de lei número 14 de 2022, todos de iniciativa do Poder Executivo. Requer ainda a tramitação no regime de extrema urgência dos projetos de lei número 6, número 8, número 9 de 2022 e também número 10, bem como do projeto de resolução número 1 de 2022, todos de iniciativa do Poder Legislativo. Requerimento 011, de autoria do vereador Omar Raimundo Pichetti Neto.
Requerimento 011/2022, vereador Omar Pichetto, coloco em discussão. Coloco em votação. Vereadores concordam, permanece na sessão. Demais vereadores se manifestam. Aprovado o requerimento 011/2022 com a totalidade de votos, senhores vereadores. Senhor presidente, quero discutir o requerimento. Discutiu o requerimento? Desculpa, não percebi o senhor está sendo de luz. Obrigado, senhor presidente. O seu requerimento aí, novamente, né, como eu falei ano passado, parece que a prefeita, ela adora mandar projetos aqui em extrema urgência. E muito me lembro aqui, quando era líder de governo, que o senhor, quanto oposição, né, fazendo o seu papel como oposição aqui, sempre cobrando, juntamente com a ex-vereadora e hoje prefeito Fernanda, toda a sessão aqui sempre cobrava do ex-prefeito e faziam críticas pesadas por projetos que eram encaminhados aqui para essa Casa de Leis em extrema urgência, que eram atropelados por falta de mandarem a matéria completa, os extratos, impactos orçamentários. E, infelizmente, não é dessa forma que tem vindo os projetos aqui sempre vem faltando matéria, sem esses estudos de impacto, e é uma pena, porque como vereador aqui estou votando projetos sem saber, né, a real situação, e eu acho que o senhor deve conversar com a prefeita e perguntar por que ela mudou de opinião e agora não para de mandar projeto em extrema urgência, ou se é falta de organização e é falta de gestão, porque é o que a gente tem acompanhado. Infelizmente, a gente vê que a administração da prefeita não sabe quem que manda, né? Então o senhor dê uma olhada a respeito disso, porque não é o primeiro nem o segundo. Eu acho que ela vai bater o recorde de projeto em extrema urgência. Senhor vereador, até eu mesmo vou responder. Na verdade, não foi uma solicitação da prefeita, a prefeita não pediu esse projeto em extrema urgência. Foi uma decisão do vereador Omar Pichetto, colocada em plenário, não tem nenhuma solicitação da prefeita. Estou solicitando para o plenário. A prefeita mandou todos esses projetos de lei em regime normais. Nós recebemos hoje um ofício do sindicato solicitando, e conversei com o RH, facilita o RH em relação ao pagamento dos servidores, devido ser aprovado em 2 vezes, esses projetos serem aprovados 2 vezes e daria o final do mês, só iria para o mês de abril. Então foi essa a necessidade. A prefeita municipal nem sabe que eu fiz um requerimento de solicitação de urgência, não conversei sobre esse assunto, é uma decisão do presidente que coloquei para essa decisão ser dividida com os senhores vereadores. Coloco o requerimento 011/2022 em votação. Vereadores concordam, permanece na sessão. Demais vereadores se manifestam. Aprovado o requerimento 011/2022 com a totalidade de votos, senhores vereadores. Só queria solicitar aos senhores prefeitos, senhores vereadores, nós vamos fazer uma inversão. Ficou 2 moções no fundo da pasta, nós não colocamos para votar. Então nós vamos fazer a votação das 2 moções. Foi um erro meu e do GCL aqui, nós vamos corrigir o erro. Moção número 04 de 2022, ao jovem Emanuel Konoski, por ter vencido o concurso estadual de peões realizado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho, MTG Paraná, realizado em nosso município no mês de janeiro passado, ficando como primeiro peão Biriva Mirim. Moção número 04, de autoria do vereador Walter Pchivitoski. Moção de 04/2022, vereador Walter Pchivitoski, coloca em discussão. Com a palavra, vereador. A gente fala muito de esporte e muita gente talvez não saiba, mas desde do laço comprido, enfim, engloba também o esporte, não é só uma questão de cultura. E eu acredito hoje ser o esporte que nós temos a maior participação dos nossos munícipes, não somente São Mateus. Isso eu estou falando a nível aí de toda a nossa região. E o jovem Emanuel Konoski, né, foi mais para a parte artística, vamos dizer assim, né, onde foi ficando como o primeiro peão Biriva do estado do Paraná.
O peão Biriva, para quem não saiba, ele ocupa um cargo máximo da Juventude Gaúcha dentro de um CTG, no nosso caso do MTG, do Movimento Tradicional Gaúcho do Estado. E aonde é feita uma espécie de um vestibular, vamos dizer assim, onde vai conta a questão da desenvoltura, a dedicação pela cultura gaúcha para chegar ao cargo, né? Então, o jovem Emanuel é muito dedicado, uma pessoa muito querida no meio, e a gente precisa dar, sim, eu gostaria só que o Wellington... Complicado, né? Gostaria, então, aí de dedicar essa moção de aplauso ao Emanuel, né, esse jovem menino, uma pessoa muito, como eu falei, muito educada do meio, e a gente gostaria de prestar, então, essa homenagem a todo o movimento de tradição gaúcha do Estado e os CTGs do nosso município. 04-2022, o vereador Walter coloca em votação. Vereadores concordam, permanecem em questão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a moção 04-2022, o vereador Walter, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Moção número 01 de 2022. Aos soldados do Corpo de Bombeiros de São Mateus do Sul, Márcio Zaransky, Adilson Diachuca e Juliano Fernandes Ribeiro, pelo ato de bravura realizado no dia 6 de janeiro de 2022, na ocorrência de um feminicídio em nossa cidade. Moção número 01 de 2022, de autoria do vereador Walter, assinada por todos os vereadores. Moção 01 de 2022, vereador Walter e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra. Essa moção, eu estou me referindo a um fato, mas esse fato, na verdade, são situações recorrentes no Corpo de Bombeiro, né? Talvez não com esse feminicídio, mas eles estão todos os dias aí salvando vidas de uma maneira ou outra. Então, assim, é uma pequena homenagem à corporação, né? Hoje a gente está citando esse fato lamentável que aconteceu no dia 6/1, que foi o feminicídio, né? Mas a gente está citando o nome, então, dos soldados, do Márcio, do Adilson, do Juliano, mas que eles representam toda a corporação. Então, eles merecem, sim, o nosso reconhecimento, né? Fazem um trabalho espetacular, além de serem pessoas que a gente conhece, são pessoas que a gente sabe que são pessoas do bem, que querem que as coisas aconteçam, e não me espanta de vocês terem feito esse ato de bravura nesse momento, né? Conhecendo vocês como a gente conhece. Então, assim, eu acho que por parte de todos nós e os vereadores, a gente está aí aplaudindo em pé o trabalho do Corpo de Bombeiros do nosso município aqui de São Mateus do Sul. Moção 01-2022, coloca em votação. Vereadores concordam, permanecem com a comissão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a moção 01 de 2022, do vereador Walter e de todos os outros vereadores, foi aprovado com a totalidade de votos, senhores vereadores. Dando sequência às indicações, indicação número 59. Seja oficiada a prefeita sugerindo na forma regimental determinar ao setor competente que tome providências no sentido de realizar manutenção na pavimentação asfáltica na rua Tenente Max Wolf Filho, entre as ruas Francisco Geraldo Portes e Vinícius de Moraes, na Vila Promo. Indicação 59, da autoria do vereador Jorge, vereador Jacques, vereador Juliano. Indicação 059-2022, vereador Manfroni e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, como o senhor pode acompanhar através das fotos, o vereador Gessiel também, é uma grande preocupação essa pavimentação, porque está muito danificada. Eu acho que, em ordem de prioridade, a Secretaria de Obras verificar essa situação para que não danifique ainda mais toda essa pavimentação e venha gerar mais prejuízos para todos os moradores da rua Tenente Max Wolf Filho. Então, fiz essa indicação e espero que a Secretaria analise de uma forma até certo ponto urgente para que a gente possa realizar essa manutenção lá. Seria isso, senhor presidente. Ok, coloco a indicação 059-2022 em votação.
Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 059/2022, vereador Manfroni, Jackson e Juliano, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação número 60. Sugere-se a senhora Fernanda Garcia Sardanha, digníssima prefeita municipal, que efetue a contratação, credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviços visando atendimento temporário de vagas de educação infantil para crianças de 0 a 4 anos, a fim de garantir a oferta imediata de vagas públicas. Indicação 60, autoria do vereador Enéas, vereador Ineu, vereador Parafuso, vereador Omar. Ação 060/2021, vereador Enéas e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu que não mando na ordem do dia, mas queria discutir essa indicação, no sentido de que, né, eu, Parafuso, Ineu, o senhor, tivemos uma reunião da Secretaria de Educação e fomos verificar essa questão da fila de espera para esse mês, para a creche, né? E dessa discussão saiu essa sugestão inédita em São Mateus do Sul, né, que é a aquisição de vagas em instituições particulares para suprir essa necessidade. Então a ideia é que seja zerada em São Mateus do Sul a fila de creche, né? Começou aí agora o ano letivo com infantil aí meio período, né, por orientação da saúde, né, que ficou preocupado com a questão do Covid, mas já vai voltar o dia integral, né, mas não vai resolver o problema. Nós fomos atrás, né, enquanto vereadores, para estudar a questão, não é? Então tem algumas informações importantes, né, senhor presidente. Por que tem a fila de espera, né? A fila de espera hoje está em torno de 230 crianças, né? Foi recebido por 160 nessa gestão e está em 230. Mas o que acontece, senhor presidente, é que nós tivemos um aumento no número de alunos, né? Nós tínhamos 1.439 antes da pandemia e hoje nós temos 1.551. Mas não é só a questão do aumento do número. Nós tínhamos 170 estagiários antes da pandemia, hoje nós temos 60. E não é questão de não fazer processo seletivo para a escolha de estagiário. Nós tivemos 2 ano passado e não supre as vagas, né? Não vem estudantes na quantidade que o município seria desejável para o município, né? Além dessa questão, senhor presidente, nós tivemos aumento da hora-aula, né, que ano passado passou a ser 6 horas e não era assim antes, o que demanda mais professores, né? A prefeita, ela tem tentado solucionar o problema da melhor forma possível, né? Nós temos hoje 75 professores não exercendo a função, que estão nos cargos de direção, chefia, assessoramento, coordenação, e em torno de 50 professores com licenças, né? Licença saúde, licença gestante, licença maternidade, né? Então aqui já são 125 professores que não estão exercendo o magistério. Dá uma ausência grande, né? E o prefeita chamou já nesse mandato dela 72 professores, né? Nós temos hoje aí, vamos fechar aí em torno aí de 626 professores, em relação a 2019, que nós tínhamos 539. Então, se for fazer uma conta, senhor presidente, são 57% a mais de professores. 57% a mais. Nós vamos fechar 626 professores agora com essa última chamada. E as dobras diminuíram, né, de 81 em 2019, passaram a ser 36 ano passado e esse ano. E isso demanda ainda mais professores, porque o professor que sai da dobra, né, você tem que repor né, principalmente na questão do P2. Então surgiu, né, essa ideia, senhor presidente, de adquirir vagas na rede privada, né? E a prefeita foi bem receptiva com relação a essa ideia. Ela vai trabalhar por isso, né? E a ideia delas, realmente, a ideia do nosso prefeito, do nosso secretário de Educação, é zerar, né, a fila de creches, a fila para CMEI em São Mateus do Sul, né? Então nós fizemos essa indicação, senhor presidente, explicar para todas as mães que estão na fila de espera o que realmente tem acontecido,
né? Nós temos um outro problema agora que com o aumento do piso dos professores, né? A nossa folha vai impactar, então nós vamos ter aí um problema na contratação de mais professores, embora, claro que a ideia da prefeita era contratar mais, mas agora tem que estudar a folha de pagamento, porque o município tem um limite prudencial de 48,6%. Então, quando chega nesse limite, o próprio Tribunal de Contas já começa a, né, intimar o município, notificar o município para reduzir a folha de pagamento. Então, essa ideia já tem aí em outros municípios, ainda é novidade, mas que vai ajudar e resolver esse problema de São Mateus do Sul, o problema da espera na creche, né? Então, senhor presidente, só queria dar alguns detalhes, esses detalhes, né, para que as pessoas saibam da dificuldade que é. Fila de creche, infelizmente, sempre existiu, né? Eu não me lembro qual administração que tinha, chegou a ter 400 e 600 alunos na fila de creche, né? O Clóvis talvez lembre mais do que eu, mas chegou a ter 600 alunos numa fila de espera, depois 400, e foi se tentando reduzir, e a fila sempre aumenta. Mas agora, com a aquisição de vagas, né, essa fila, se não zerar, tende a ser mínima, né? E aí nós vamos estar prestando um serviço, né, de qualidade que os nossos munícipes precisam, né? E uma solução realmente aí inédita aí no nosso município, para não dizer praticamente em todo o nosso estado. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco essa indicação. Continue em discussão, vereador Manfroni. Senhor presidente, demais vereadores, interessante a indicação, deve ser analisada, principalmente diante das questões legais, do valor aluno-ano, dos valores expendidos para a manutenção do ensino, e também todas as relações que temos quanto à manutenção desses alunos em ambientes de ensino, que não é apenas a matrícula, tem a questão da alimentação, tem a questão do uniforme escolar, que hoje é cedido para todos os nossos alunos da rede pública de ensino municipal. Então, são vários fatores que impactam nessa questão. Então, eu acho que é um estudo que deve ser feito mesmo, a curto, médio e longo prazo, para que a gente possa buscar uma alternativa para sanar todas essas questões relacionadas à educação no nosso município. Algumas demandas nos encaminham diariamente, como o senhor sabe, já mostrei para o senhor hoje aqui várias situações. Afastamento de professores. Infelizmente, os nossos professores estão adoecendo por essa falta de estrutura, essa falta de mais professores, essa falta de estagiários. Temos aqui situação de alunos que estão sem o professor de apoio, professoras com salas lotadas de alunos. Então, são situações que precisam mesmo ser avaliadas, tratadas de forma coerente, sensata. Tivemos praticamente aí 1 ano de gestão para se organizar com toda essa demanda, e hoje temos toda essa dificuldade, nossos munícipes enfrentando, principalmente na questão da organização administrativa. Uma hora é só integral, quem é parcial não pode matricular. Se você quer matricular no parcial, você vai para o final da fila, aí chega 4, 5 dias antes de iniciar as aulas, agora é tudo parcial. Entende? Então, são situações assim que, administrativamente, a gente tem que se organizar melhor, enquanto educação, enquanto Secretaria de Educação, para que não tenhamos o direito tolhido dos nossos alunos, das famílias, em realizar as matrículas. O direito à educação é constituído, precisamos oferecer para que nossos alunos tenham esses espaços. E, infelizmente, essa questão administrativa e de gestão faz parte para que tudo isso aconteça. Visto isso, foi o que aconteceu ano passado, foi deixado de investir 3.600.000 do Fundeb para que pudéssemos dar toda essa estrutura para a nossa rede municipal de ensino. Então, acho importante essa indicação dos vereadores, acho importante abrir essa discussão, acho importante também abrir essa discussão junto aos profissionais de educação, junto às diretoras, às coordenadoras, para que possamos ter esse ambiente de tolerância e diálogo sempre na Secretaria de Educação. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Coloco a indicação 060-2021 do vereador Enéas Macuco Parafuso e Picheta em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 060-2021 do vereador Enéas e demais vereadores com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 161
A ser encaminhada à Prefeita Municipal, às secretarias responsáveis para que seja reunido funcionários responsáveis pela área de recebimento de doação de patrimônio por parte dos munícipes para a Prefeitura Municipal, a fim de facilitar a tramitação de doação do patrimônio pessoal do munícipe ao município. Indicação 61, de autoria do vereador Walter Pchivitoski. Indicação 61/2022, vereador Walter Pchivitoski, coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Essa indicação eu faço aí ao Executivo, embora a gente tenha já conversado com alguns funcionários de carreira, existem algumas tratativas, né, para conseguir recursos aí para fazer algumas obras, principalmente no interior do município. Tem processos que está já em licitação, né, projetos em cadastramento. Um exemplo é os parquinhos infantis e a academia ao ar livre, que muitas comunidades poderiam receber e não vão conseguir porque não tem o patrimônio, o município não tem o patrimônio na comunidade. E conversando com os moradores, né, eles têm esse entendimento, eles têm a vontade de ajudar, eles querem fazer a doação do patrimônio, só que é um pouco complexo isso, né? Você conversa com 2, 3, por mais que os servidores tenham a vontade, né, é difícil para eles resolver aquele problema assim com maior rapidez. E quem quer doar o terreno, vem lá do interior, não vai ficar vindo aí todos os dias aí, né, tempo, né, já vai fazer a doação, né? Então, se reunir todo mundo, todas as pessoas que são competentes, vamos dizer, para resolver isso aí, e canalizar para 1 ou 2 pessoas no máximo, né, e essa pessoa vir aqui, o munícipe vir, e já saber o que precisa, já traz o documento, já resolve, enfim, ajuda o município, né, e principalmente a comunidade que vai ser beneficiada. Então, apenas uma sugestão aí ao Executivo Municipal, que eu faço através da indicação 061. Indicação 061/2022, o vereador Walter coloca em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 061 do vereador Walter, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 62, a ser encaminhada à Prefeita Municipal com o propósito de sugerir a manutenção da estrada principal da comunidade do Arroio da Cruz. Indicação 62, de autoria do vereador Parafuso, vereador Ineu, vereador Omar. Indicação 062/2022, vereador Parafuso e demais vereadores colocam em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, quem nos assiste, o servidor desta casa. Essa indicação aí para fazer uma manutenção na estrada ali do Arroio da Cruz. Então, como a máquina já está lá no município do Lajadinho, está perto. Então, se for possível, o secretário de obras fazer a manutenção. E já falar em secretário de obras, já agradecer também ele pela manutenção nas estradas da Aliança, Mico Magro também. E o das Pedras também já iniciaram, também estão fazendo, né, nas comunidades do Pigãozinho. Comunidade do Turvo Barracos também já fizeram a manutenção. Então, agradecer que estão tudo dando certo. Então, era isso. Se você puder, dar um apoio para a comunidade do Arroio da Cruz. Obrigado, vereador. Coloco a indicação 062/2022 do vereador Parafuso e demais vereadores em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 062 do vereador Parafuso e demais vereadores com a totalidade de votos, senhores vereadores. Indicação 63, a ser encaminhada à Prefeita Municipal sugerindo a implantação de um bueiro na comunidade do Faxinal dos Ilhéus, próximo à propriedade do senhor Paulo Cutcheira. Indicação 63, de autoria do vereador Ineu Macuco, vereador Parafuso, vereador Omar e vereador Ness. Indicação 063/2022, vereador Macuco e demais vereadores, coloco em discussão. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente, demais vereadores, todos que assistem o Facebook e a comunidade presente. Na verdade, é importante né, fazer esse bueiro aí, peça a Secretaria de Obras, que lá o pessoal usa muito para entrada e saída, do tempo de plantio e de colheita. Então, é necessário fazer esse bueiro lá. Se a Secretaria de Obras fazer, nós agradecemos. A comunidade agradece também. Obrigado, vereador. Coloco a indicação 063 do vereador Macuco, Parafuso, Pichete e Enéas Menuski em votação. Vereadores concordam, permanece com questão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 063/2022 do vereador Macuco e demais vereadores com a totalidade de votos, senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Vereador. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a quem nos assiste. Também quem está participando hoje aqui. Muito obrigado pela presença. E também
quem assiste pela página da Câmara, pelo Facebook. Eu estou fazendo uma indicação verbal, senhor presidente, que eu até agora foi à tarde que eu recebi. Na verdade, na maioria do pessoal que estão transitando bastante, né, que agora é época de safra, na rua João Tomporovski, onde dá acesso à rua Colônia Cachoeira, Turvo Barracas, Turvo de Baixo, Rosas, né, Faxinal e assim por diante. Então o pessoal está reclamando muito dessa estrada ali e realmente está muito esburacada. Então eu peço à secretaria, né, aí que de obras, Alexandro, para ele dar uma olhada e dar uma caprichada, um patrulhamento, que até então tem algumas lombadas próximas à Insepa. O pessoal está criticando até a altura daquelas lombadas. Então, quem, né, trafega todo dia ali, com caminhão, automóvel, está sofrendo bastante. Então, seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Coloco essa indicação do vereador Juliano em discussão. Presidente, só complementar a fala do vereador Juliano. Na discussão do requerimento, da indicação. É um trecho lá, é terrível, realmente. Eu contei, vereador, no ano passado foi feito 11 vezes o patrulhamento. Não tem o que fazer, choveu, acaba com aquele trecho, né? É terrível lá. É só quem convive, passa todo dia lá, como vereador, principalmente com equipamentos pesados, sabe, né, de como que é aquele trecho, né? Felizmente tem, né, já cadastrado no Orçamento Geral da União um recurso para pavimentação desse trecho. Esperamos que seja, então, empenhado, né, antes do período aí eleitoral, que esse ano é um ano difícil para a questão de obras, por causa dos prazos, para que realmente possa trazer, então, resolver o problema de quem mora aí na região da colônia Cachoeira, nesse trecho da João Tomporovski, né? Então, realmente está terrível e o vereador tem, sim, o meu apoio no voto da sua indicação. Obrigado, vereador. Coloco a indicação, seria 064, depois a gente vai colocar na secretaria do vereador Juliano em votação. Vereadores concordam, permanecem estão, demais vereadores se manifestam. Aprovada a indicação 64 do vereador Juliano, com a totalidade de votos, senhores vereadores. Passamos ao grande expediente, Tribuna Livre, vereador Enéas, 15 minutos com a parte. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos que nos assistem. Eu não podia deixar passar essa data, senhor presidente, sem lembrar que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Principalmente pelo fato que nós temos uma prefeita mulher, né, temos várias secretárias mulheres, né, e não podemos deixar de parabenizar, né, pelo trabalho que elas têm feito. Também parabenizar nossas mulheres, nossas mães, nossas filhas, sogra, para quem tem, né, senhor presidente. Parabenizar todas as mulheres de São Mateus do Sul e do país e do mundo por esse dia. Num momento aí que nós vemos mulheres em todo o mundo sofrendo com guerras, com invasões, com absurdos, né? Principalmente também para o nosso país não é muito diferente disso, né, senhor presidente? A gente às vezes trava também uma guerra aqui dentro, silenciosa, que a mulher tem que travar todo dia. Não basta o fato de que ela exercendo a mesma função que o homem, né, ela recebe em torno de 40% a menos, né? E ela é promovida, né, 70% menos do que o homem, né? Então todo dia ser mulher no nosso país é muito difícil. Eu diria que hoje é o Dia Internacional da Mulher e mais os outros 364 dias, né? E tem uma frase interessante que diz assim que ou você é mulher nesse país ou você é filho de uma mulher, né? Então até essa frase é interessante para aqueles homens, né, que querem pensar sobre esse dia, a importância da mulher, né? De acordo com a União Interparlamentar, senhor presidente, em um ranking de 192 países, o Brasil aparece na 142ª posição em número de mulheres na política. É muito pouco, é muito pouco. São 15% das cadeiras da Câmara dos Deputados e 12% do Senado ocupado por mulheres. Então a gente precisa trabalhar muito para que esse número aumente. A gente tem que trazer, né, a mulher para a política.
Preciso ainda dizer, senhor presidente, que as estatísticas nossas, nosso país, mostram que uma mulher sofre uma lesão corporal a cada 2 minutos, uma mulher é estuprada a cada 8 minutos e uma mulher é assassinada a cada 7 horas. Então são 180 mulheres por dia estupradas no nosso país e mais de 3 mortas. E com a pandemia isso piorou, senhor presidente? Porque daí as pessoas passaram a ficar mais em casa e aquela violência doméstica aumentou, apesar de que o perfil do agressor tem mudado. Antes era o marido, não o companheiro, e hoje a maioria é o ex-marido, o ex-companheiro. Tem mudado o perfil. E o feminicídio aumentou 30% nos últimos 10 anos. 30%. Todo dia a gente abre o jornal, assiste na TV, uma mulher sendo morta. Hoje até eu vi, parece que uma de Malé, se não me falha a memória, que o marido ou ex-marido matou e depois se acidentou de carro e morreu. Eu não me lembro, o vereador Parafuso está me dizendo que é Irati. Então são situações que a gente precisa refletir hoje, para que elas mudem. A gente precisa tratar, precisa mudar essa situação. Precisa defender a mulher, precisa puxar a mulher para a política, precisa defender de todas as questões que atingem a sua situação, para que a gente passe a respeitar a mulher. Também não podia, senhor presidente, deixar de falar hoje, eu estive presente ontem, todos nós, aliás, estivemos, o senhor também, presidente, os vereadores aqui, Parafuso e Irineu, também o prefeito Alain, lá de Antônio Olinto. Nós estivemos ontem presente na sessão especial de solidariedade incondicional à Ucrânia e ao povo ucraniano. Eu não podia deixar de falar hoje, senhor presidente, esse absurdo que tem acontecido. Claro que nós temos outras guerras no mundo, a própria Rússia já invadiu a Síria, está travando uma guerra na Síria, invadiu a Chechênia, ali invadiu outros países ali do Balcãs. Mas com relação à Ucrânia, senhor presidente, eu tenho tratado o assunto porque eu tenho um pouco de descendência ucraniana. Meu trisavô, Diomet Melnitsky, meu sobrenome se pronuncia Melnitsky, veio da região de Ternópil, que é oeste da Ucrânia, e veio de lá junto com meu bisavô pequeno, e vieram em 1895 e se instalaram primeiramente em Prudentópolis. Então, essa guerra absurda que o senhor Putin tem feito, além de a gente, a gente se comover com isso, tem mais 600 mil ucranianos no Brasil que também passam por isso, descendentes ucranianos, sendo que só no Paraná nós temos mais de 500 mil. E nós temos uma comunidade ucraniana em São Mateus do Sul também, grande, principalmente ali na região de Fluviópolis e aqui da Aliança Velha, Micomagro. Tem uma comunidade grande também, Antônio Olinto, que não aceita, não entende essa questão. São mentiras faladas pelo, se pode-se dizer, presidente da Rússia, um presidente que está há mais de 2 décadas no governo e quer ficar mais de uma, contra a Ucrânia, que não tem lógica nenhuma. Você dizer que a Ucrânia é comandada por um nazista. O presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele é judeu. Ele teve o bisavô lutando na Segunda Guerra Mundial, 3 tios-avós, desculpe o avô, 3 tios-avós que morreram nas mãos de nazistas por serem judeus. Então seria o primeiro caso no mundo de um judeu que seja nazista. Foram 1,5 milhão de ucranianos que morreram na Segunda Guerra Mundial por serem judeus, e outros 3,5 milhões que morreram por serem ucranianos, 1 milhão a menos só do que a Polônia, em que morreram 6 milhões de poloneses na Segunda Guerra Mundial. Claro que no começo, ali, aquelas nações e alguns países, alguns não eram países, no começo da Segunda Guerra Mundial, achavam que os nazistas iriam libertar eles, dos malefícios que a Rússia e o comunismo vinham trazendo para os seus países. A própria Polônia, a Ucrânia, todos os países achavam que isso ia acontecer e não aconteceu, e quando perceberam, passaram a lutar também contra o nazismo. Basta dizer que
houve um tratado entre a Rússia e a Alemanha para dividir a Polônia no meio, né, na época. Então, assim, são questões, senhor presidente, que vão nos afetar aqui no Brasil. A gente já vai ver o preço do petróleo subir, o preço das commodities subirem, né? Exatamente por causa de um louco, né, que resolve ameaçar o mundo inteiro com uma bomba atômica, e o pior é que não vai parar ali, né? Pode saber que depois da Ucrânia ele vai em cima da Moldávia, ele vai em cima da Finlândia, ele vai em cima da Suécia, ele não vai parar. Não, porque a OTAN vai colocar armas na Ucrânia. Para quem conhece o mapa mundi, sabe que a Eslovênia fica do lado, muito mais perto de Moscou. E lá está a OTAN. Então ele está aproveitando um país, né, que não tem a estrutura bélica que ele tem. Eu acho que o exército russo hoje é o maior do mundo, né? Até o exército e a marinha deles são maiores que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só ganham na aeronáutica, em número de equipamentos. Mas se aproveitando do fato de ter o maior exército do mundo para atacar um país pacífico, né? Um país que em 94 entregou todo o armamento nuclear, né? Em 94 a Ucrânia era o terceiro maior país do mundo em termos de armamento nuclear, entregou, né, em troca de que as suas divisas fossem respeitadas. E as suas divisas não estão sendo respeitadas. Primeiro foi a Crimeia, e agora ele está tentando anexar a região de Donbas. Mas o mais absurdo que eu vejo gente dizendo assim, não, mas você não poderia entregar as armas atômicas. Para quem não sabe a história, a Rússia não detinha o acesso ao sistema da arma atômica. Então aquilo não era vantagem nenhuma, muito pelo contrário, né? Era um prejuízo você ter uma bomba atômica no teu território, dentro da tua casa, comandada por outra pessoa, por outro país. Uma outra mentira é dizer que a Ucrânia nunca existiu como país. O próprio povo russo surgiu em Kiev, na Ucrânia, capital da Ucrânia hoje. Quando Kiev já era uma cidade, Moscou era mato. Aí, sabe, agora como está se percebendo que o povo russo, né, está começando a notar o que está acontecendo no mundo, o absurdo que está acontecendo no mundo, agora se faz uma lei para punir com 15 anos quem falar fake news. Então se você chegar hoje na Rússia e dizer que é uma guerra, você corre o risco de pegar uma pena de 15 anos. Sequer pode citar a palavra guerra, né? Se ele está certo, por que ele precisa fechar os meios de comunicação, prender os russos que protestam contra, né? Ameaçar, prender quem divulgar uma notícia, proibir Facebook, proibir Instagram, para que as notícias não cheguem no povo russo, né? Porque muitos russos, apesar do que tem acontecido, estão percebendo, né, o erro que está se cometendo na Ucrânia. Famílias morrendo, atores, artistas, né, jogadores de futebol já estão morrendo, né, porque tiveram a honra e a dignidade de defender a sua nação, defender o seu povo, defender o seu território. E a questão da OTAN, a Ucrânia é um país independente, né? Se ela quer entrar para a União Europeia, se ela quer entrar para a OTAN, é direito dela. Não pode um presidente de um país, né, aproveitando-se do fato de ter o maior arsenal nuclear do mundo, são 6.800 ogivas na Rússia, se não me falha a memória, 1.500 prontas para estourar, né? Só ali no Mar Negro tem 2 submarinos escondidos com 96 ogivas nucleares. Não pode uma pessoa ameaçar um país e ameaçar o mundo inteiro. E, infelizmente, né, pouco o mundo tem feito para defender a Ucrânia. E defender a Ucrânia não é defender um país que está lá longe, né? É defender o mundo, porque isso também vai refletir aqui, vai refletir no mundo inteiro, né? Esse absurdo tem cometido. E o principal agora, para os próximos dias, é o preço do combustível, né? O preço do petróleo vai subir e o preço do combustível alterar por culpa de um absurdo só, né? E para terminar, senhor presidente, o povo ucraniano tem muitas marcas, né, do comunismo. Basta dizer um fato que aconteceu em 32, em 33, que foi o Holodomor, né? Quando Stalin não conseguia dominar o povo ucraniano, né? Ele tentou acabar com toda a elite intelectual da Ucrânia, e aí ele tentou coletivizar as terras, e os agricultores ucranianos, foram contra, começaram a se rebelar.
Então ele mandou confiscar toda a produção de todos os celeiros na Ucrânia. Foram 5 milhões de mortos por fome, podendo esse número ter chegado a 15 milhões, porque não se sabe os dados corretamente, porque todo mundo sabe, né, que os países comunistas não gostam de ter liberdade para divulgar dados. Holodomor, para quem não sabe, significa morte por inanição, né? As pessoas estavam morrendo de fome, famílias, gerações acabando pela fome, né? Em razão de uma decisão, né, de um ditador da União Soviética. Então, senhor presidente, eu não podia hoje deixar de mencionar essa questão, né, dessa guerra absurda que tem sido travada, né, lembrar das mulheres que têm lutado na guerra, né, lembrar das vítimas, né, a população civil é a primeira que sofre, que passa por isso, né. Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, mas tem que se entregar. Eu falei, não tem que se entregar, né? Não tem que se entregar, tem que defender mesmo o direito à liberdade, o direito à autodeterminação do país. Se o país se o povo quer que o país seja uma democracia, se o povo quer parar de passar dificuldade e entrar na União Europeia, veja o que aconteceu na Polônia quando entrou na União Europeia, é outro país, né? Hoje quem vai passear na Polônia, né, vê o quanto ela se evoluiu, quanto ela se desenvolveu por ter entrado na União Europeia, né? E os outros povos também têm esse direito. Quem está lá na Europa tem esse direito. Não pode um ditador sanguinário, né, um dos homens mais corruptos do mundo, chegar num país e querer fazer condições, exigir condições. Não pode. Não pode entrar na OTAN. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, existe para proteger a Europa dele. Está aí mais do que provado que é necessária. Estamos aí correndo o risco de uma terceira guerra mundial, dessa vez pior do que as passadas, né? Basta dizer que aquelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, perto da bomba Tsar, não tem praticamente efeito nenhum, né? Aquela bomba Tsar, estava vendo uma reportagem que se ela for soltada no centro de São Paulo, ela vai arrasar automaticamente 60 quilômetros do centro dela, e mais 60 quilômetros que as pessoas vão adoecer, vão ficar doentes, instantaneamente. São 120 quilômetros de destruição, uma bomba Tsar. Então, senhor presidente, me desculpe pelo alongar o tempo, né? Mas a gente tinha que fazer essa defesa, não do povo ucraniano, mas da liberdade, do direito à vida, né? Do direito à autodeterminação de um povo, e do direito do mundo ser um lugar pacífico, que tenha paz, né? Nós temos que defender a paz, né, senhor presidente? Mas nós temos que, não adianta só discurso vago, né? Nós temos que também trabalhar por isso. E Slava Ucrânia. É isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não temos mais nenhum vereador inscrito. Colocamos... Senhor presidente, solicito 5 minutos de liderança partidária. A questão hoje, desses 5 minutos que eu vou tratar, é quanto à revisão salarial. Temos o projeto aqui nessa Casa de Leis, que é o 014, que versa sobre a remuneração dos servidores, o qual veio com o devido estudo de impacto orçamentário, mas eu gostaria de pedir aqui para os senhores que possamos fazer uma emenda e excluir dessa revisão os cargos em comissão. Esse é meu primeiro pedido. O segundo pedido, senhor presidente, eu gostaria que o senhor tirasse de pauta o projeto de lei número 6 de 2022, que versa sobre a revisão aos agentes políticos. Somos todos nós, os vereadores e os secretários. Principalmente com essa questão, essa preocupação que temos com o nosso município. Revisão dos professores, que é obrigatória. Futuras e novas contratações, que se estivermos acima do limite prudencial, dificilmente possam ser realizadas. Então, assim, senhores, eu acho que a medida de rigor que possamos retirar esses projetos de votação, repensar tudo isso, inclusive o projeto 06, ele não tem um estudo de impacto orçamentário, não chegou para mim, e pela lei de responsabilidade fiscal, acho que o artigo 16 e 21, ele
ele é nulo caso não tenha esse estudo. Então, eu acho que pensando em nosso município, pensando no atendimento na nossa população, pensando na contratação de mais professores, que são necessários, pensando em futuras e novas contratações, advogados, motoristas, engenheiros que a Prefeitura hoje necessita, eu acho que a medida de rigor, nós, enquanto vereadores, representantes da população somateuense, fazermos essas adequações, retirar os cargos em comissão, retirar a revisão dos agentes políticos e manter para os servidores públicos municipais. Então é essa a solicitação que eu faço a todos os senhores aqui. Eu respeito a opinião de vocês, mas eu não podia deixar passar a data de hoje, principalmente através do requerimento 011/2022, que solicita pautar em extrema urgência esses projetos. Então eu deixo aqui meu pedido a vocês e agradeço o espaço, senhor presidente. Obrigado. Explicação pessoal, vereador. Senhor presidente, também não podia deixar passar em branco, né, o Dia das Mulheres, né, a esposa, a mãe e também a prefeita, né, por ser mulher, está fazendo uma ótima administração e continua assim, que Deus dê força, né, e só Deus para olhar por nós, para todas as mulheres. E tem várias secretárias também, que são mulheres também, e várias enfermeiras, trabalham no PA, tem várias médicas também, que Deus dê força, né? Então, a todas as mulheres eu não podia deixar, né, agradecimento a todas elas no dia de hoje. E falando também sobre o projeto também da luz, com certeza ele foi para alteração, mas depender de mim, com certeza eu serei a favor, que é um direito de todos, luz e água é um direito de todos. E falar em água, graças a Deus que hoje veio uma chuvinha e que continue, porque o pessoal do interior está faltando muita água. Em toda a região, Fazendinha, Lajadinho, hoje mesmo de Lajadinho Procurado. E a Secretaria do Meio Ambiente está se virando nos 30 para puxar água para o interior. Então, pedir a Deus que chova, porque sem estrada ainda vai, mas sem água ninguém vive. E mesmo a agricultura também. Sobre a agricultura também, né? Se não chover, nem plantação nenhuma não dá. E sobre a guerra, até o Enéas estava falando, o problema mais é os insumos, para quem vai agora adquirir insumo para fazer essa plantação. Aí que está a preocupação de todos os agricultores, porque São Mateus é uma agricultura muito forte, não só São Mateus, o Paraná inteiro, o Brasil inteiro. É muito forte nos insumos e 62% depende de lá dos insumos. Então é crítico, porque uma guerra dessa aí prejudica muito. O combustível subiu, o óleo diesel vai subir de novo, né? Então prejudica, subiu o óleo, vai subir o frete, vai subir a mercadoria, não tem mais onde vai parar. Então é bem complicado mesmo. Então era isso, senhor presidente. Então, muito obrigado, uma boa noite, bom final de semana a todos. Obrigado, vereador. Vereador Macuco. Em primeiro lugar, parabéns às mulheres somatoenses pelo seu dia. Agradeço a equipe do Luciano e o Renato Oracheski e os demais motoristas pelo bom trabalho que estão executando na comunidade do Rio das Pedras. Em seguida, também, agradeço muito o serviço do Mário Ronoski e do Jorge, o operador. Também que não adianta cortar a estrada em pedaço, não tinha escoamento. Então, o serviço do Mário, com bueiro, escoamento é muito importante. Então, agradeço a eles que estão fazendo o serviço 10 mesmo, muito bom. E a boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Juliano. Obrigado, senhor presidente. Vou aproveitar o gancho que até o vereador Parafuso comentou, né, sobre a chuva, muito desejada a todos, né? Até então, uma chuva, pouca chuva, nós precisamos de mais, mas com esse pouco de chuva, agora há pouco aí, né, até na rua Miandes de Barros, houve muita reclamação, com essa pouca chuva que deu, alagamentos, e eu prometo para esse pessoal que mandou mensagem aqui para mim, que eu vou procurar o secretário Alexandre, a gente vai aí para ver se consegue resolver esse problema, que até então foi mexido, né, e tentar selecionar, né, porque uma pequena chuva dessa aqui já houve alagamento, então imagina se começar a chover muito, é o que nós precisamos, na verdade.
Mas eu vou procurar, prometo a vocês aí que a gente vai procurar o secretário para a gente dar um pulo aí pessoalmente e conversar com todos vocês aí. E também, para terminar, queria desejar a todas as mulheres, né, dar um parabéns a todas as mães, né, as mulheres guerreiras, trabalhadeiras, que com certeza é o tudo de nós, né? Sem elas a gente não chega em lugar nenhum. Então, parabéns a todas as mulheres. Meu muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Juliano. Vereador Jacques. Obrigado, senhor presidente. Então, vou usar o meu tempo aqui de 5 minutos de explicação pessoal, só para reforçar o pedido já realizado pelo vereador Jorge. O meu parecer a esse projeto vai ser contrário, tem que ser modificado, né? Eu acho que no momento que nós vivemos, nós temos que pensar na população, e não é momento de dar reajuste para vereador, para agente político, para secretário, para prefeito, para ninguém. Então tem que haver essa avaliação, e é por isso que eu já cobrei aqui anteriormente, né, do próprio presidente, a questão aí de projetos de extrema urgência, ainda mais uma matéria dessa séria, né, que envolve o orçamento público e o dinheiro da população. Então fica aqui nosso pedido, espero que seja alterado essa questão de incluir agentes políticos, né, para dar aumento salarial, e que seja mantido somente o que é de direito do funcionalismo público, que todo dia cumpre o seu horário e bate cartão, né? Chega de manhã, sai à noite, tira plantão, e esse sim, nós temos obrigação daqui, por lei, de estar avaliando e sim realizando o que é de direito dos servidores. Não podia aqui também deixar de me posicionar e homenagear a todas as mulheres do nosso mundo, nosso Brasil, e principalmente as mulheres do município de São Mateus do Sul. Aqui em especial quero homenagear a minha avó, a minha mãe e a minha esposa, né, que todo dia é o pilar de nossas vidas no nosso lar, né, que está à frente de tudo, cuidando enquanto eu estou fora, trabalhando dia a dia. É ela que dá todo esse suporte, né, acompanha de perto todo o andamento escolar, faz da melhor forma possível o cuidado dos nossos filhos, que são para nós a nossa vida, né? Então, eu queria deixar aqui essa homenagem a todas as mulheres, e em especial a minha esposa, Valéria, que está todo dia fazendo de tudo para que nossa família se mantenha forte, com saúde e com tudo em dia dentro da nossa casa. Então deixo aqui essa homenagem a ela, a minha mãe e a minha avó, né? E também a minha falecida avó, né, que infelizmente não se encontra aqui, mas foram muitos aprendizados que através delas, né, e das origens da minha família, que eu consegui, graças também a elas, né? São grandes mulheres. Fica aqui meu agradecimento, desejo uma ótima semana, que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador. Mais alguém vai usar os 5 minutos de explicação? Gessiel, vereador Gessiel. Obrigado, senhor presidente. Só para também deixar um respaldo para quem entrou em contato comigo depois dessa chuva que deu hoje. Acho que choveu mais de 50 milímetros em uma hora, né? Então foi bastante chuva. Teve vários pedidos da Vila Amaral, ali próximo ao Mariano. Até o seu Juca me ligou antes da sessão, eu corri lá dar uma olhada, estava entrando água para dentro da casa dele. São ruas que estão totalmente entupidos, né, os bueiros. E eu conversei com o secretário Alexandro antes da sessão, e ele falou que estão, né, planejando um trabalho aí para desentupir, tentar desentupir, porque a Vila Amaral inteira está entupida. Eu não digo só a Vila Amaral, né? Áreas que nós tínhamos de banhado, nosso centro da cidade, foram construídos, foram liberados para a construção, e hoje, infelizmente, quando tem uma chuva com maior volume, a gente vê o resultado,
né? Isso deve também de lição e aprendizado para que a gente não, né, não deixe construir em áreas que depois tragam prejuízo para a própria pessoa que construiu no local. Né? Mas vai ser feita essa avaliação, o secretário falou que vai ter o apoio do caminhão aí da Sanepar para fazer, através de hidrojato, uma limpeza, né? Em outros casos não vai ter que fazer, vai ter que abrir até o asfalto. Né? O pessoal do Jardim Santa Cruz também, da Vila Verde, me procurou. Lá só vai ser resolvido, eu acho que enquanto tiver pavimentação mesmo, porque enquanto a patrola estiver passando, e muitas vezes faz um trabalho que às vezes um gosta, mas o outro já pede outro tipo de serviço. Você sabe que o patrulheiro sofre muito com isso, né, vereador Irineu? Não vai nunca agradar a todos e o serviço não vai ficar eficiente. Então, eu acho que a solução é a pavimentação, e a gente só pede um pouco de paciência para que os munícipes, né, tenham essa esperança, assim como nós temos, que isso vai ser resolvido um dia. Então fica aqui o meu pedido especial para a prefeita municipal, para o secretário Alexandre, para que esses problemas que já foram apontados possam ser resolvidos o quanto mais rápido possível. Parabenizo a todas as mulheres pelo grande dia. Eu acho que toda mulher que se valoriza e tem que sim se valorizar, a mulher, aquela que se porta uma pessoa boa, tem que ser valorizada, e as mulheres, né, são a âncora aí das nossas vidas. Então, mando um abraço especial para minha mãe e também para minha filhinha, Alicia, e para todas as mulheres do nosso país, do nosso Brasil, do nosso São Mateus do Sul. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Obrigado, vereador. Antes de eu dar término à sessão, acho que eu tenho que fazer alguns explicativos, é de minha função, querendo ou não querendo, é necessário. Em relação a esse caminhão da Sanepar, até deixar aqui o meu repúdio à Sanepar, faz 2 semanas que a gente está tentando que esse caminhão venha. Apesar de estar no contrato de concessão, a disponibilidade desse caminhão quando o município precisa, e a gente está com grande dificuldade que a Sanepar cumpra o que ela mesma assinou como contrato. Em relação aos projetos de lei que foram colocadas por minha pessoa a título de urgência, foi uma solicitação dentro do Legislativo, em conversa a um ofício recebido pelo presidente, ao presidente do sindicato, e eu decidi, pessoalmente, não foi a prefeita municipal, em colocar em extrema urgência com a anuência dos senhores vereadores. Em relação aos projetos, em relação aos impactos orçamentários, todos os projetos que de iniciativa do Executivo vieram, inclusive do cargo de comissão, vieram sim com impacto financeiro. O que não tem impacto financeiro é o projeto de iniciativa do Legislativo, que é dos agentes públicos, que, conforme a determinação da lei, esse projeto tem de ter origem no Legislativo, e eu fiz conforme a normativa, o regramento e a lei. A decisão, eu acho que de qualquer nossos vereadores, tem de ser respeitadas. Esse é um direito constitucional. O que eu não permito e nunca tivemos esse grande problema, quando a gente fala, e não interessa se é vereador A, B, C ou D, e aqui acho que quem poderia me responder melhor do que eu é o vereador Enéas, que foi secretário, o vereador Manfroni, que foi secretário. A defesa, eu vou fazer a defesa do agente político aqui na minha fala. Eu duvido que a secretária de saúde, de qualquer legislação que já teve, de qualquer mandato, Tiquinho, desde que eu estou aqui, Tiquinho, Luiz Adir, Ledur ou da Fernanda, trabalhe menos de 20 horas diárias. Em qualquer circunstância. Eu duvido que comissão da área da saúde trabalhe menos que 10 horas diárias. Infelizmente, a demanda é tão grande. Infelizmente, nós temos deficiência em número de pessoas. Vou citar um cargo de comissão do mandato passado e um cargo de comissão desse mandato. O Silveirinha, que é do efetivo do município, mas estava de cargo de comissão na marcação
de viagem, e hoje o Jackson que faz esse serviço. Eu duvido que de segunda a sexta eles tiveram um dia, e no domingo que eles têm marcado a viagem para segunda-feira, eles duvido no decorrer do seu mandato, do seu trabalho, eu duvido que eles não tiveram de levantar às 4h30 da manhã, às 5 horas da manhã, toda semana, se não é todo dia. A sociedade lá fora, não nós 9 vereadores, sempre fazem um julgamento pelo todo. Eu acho que tem cargo comissão que nós temos de repreender, sim, e eu sou aqui disponível a isso. Mas nós temos várias pessoas, nós não podemos generalizar. Eu aqui falo, não sei como fazer na legislação, se tivesse cargos, secretarias de primeiro escalão e secretaria de segundo escalão, mas na minha opinião, secretário, e estou falando aqui com experiência de mandato, passando por vários, secretário da administração, secretário de finanças, secretário de educação, secretário de saúde, ganham muito pouco no município. Secretário de obras também. O salário é pequeno em relação a outras cidades, é pequeno em relação à demanda, e nós temos dificuldade de fazer o convencimento, e não é essa gestão, foram todas as gestões que já passaram, tem dificuldade de trazer pessoas de bom gabarito e de bom serviço, principalmente o cargo de advogado, trazer pessoas, convencer as pessoas a vir trabalhar no mandato pelo salário vigente em relação ao trabalho que tem lá fora, em relação ao que ele ganha. Nós temos uma grande dificuldade em relação ao salário do servidor. Hoje, o teto é o salário do prefeito. Todo mundo sabe a legislação que o maior salário do município, dentro do setor público, é do prefeito. Se o salário do prefeito não for reajustado, nós não vamos poder dar reajuste a nenhum médico servidor do nosso município. Ele chega no limite. Então, esse ramo que está dentro do salário do médico, dentro do nosso quadro de servidores, ele não vai poder, que ele está chegando próximo. O que vai ser feito, não sei. Então, eu tenho a minha opinião, respeito a opinião de todos. Eu acho que o trabalho é em conjunto, a gente tem de conversar, e o voto é livre. Não aqui, se o voto não fosse livre, o Picheta votava por todos e morria o assunto. E não é assim, todo mundo tem seu direito. Mas já deixo aqui, afirmo, tanto para a imprensa, para os servidores, para os funcionários, para a Câmara, que eu sou a favor do projeto, sim, que eu acho e vejo necessidade, sim, do agente político do nosso município, principalmente do Executivo, ter, sim, o seu reajuste, porque é necessário, e tenho certeza que muitos se desdobram o seu trabalho e fazem um trabalho tentando melhorar cada dia mais. Então, eu ia falar hoje só sobre o assunto do Dia da Mulher, vou chegar nesse assunto já um pouquinho alongando. Eu acho que nenhum de nós aqui seríamos bons ou seríamos melhores do que nós somos se nós não tivéssemos o alicerce de uma casa, o alicerce de uma mãe, o alicerce dessa instituição, porque a maternidade é uma instituição. A minha mãe falava, eu me preocupava quando a minha filha estava grávida, e a mãe falava assim: não se preocupe, quando nasce uma criança, nasce uma mãe ao mesmo tempo. E hoje, o que a minha filha faz, a minha filha Amanda, em relação à minha última mulher, Agatha Carolina, minha neta, uma mãe exemplar, muito coruja, e no dia que a Agatha nasceu uma mãe. Tem aqui o vereador Parafuso, que foi agora, esses dias atrás, ao mesmo tempo do que o avô. Não tem felicidade maior do que você ser avô. Ser avô é melhor que ser pai. Quando vocês tiverem o privilégio de ser avô, vocês vão ter certeza do que eu estou falando. Mas aqui eu quero deixar em especial um grande abraço, um grande beijo, a minha consideração, tudo que eu já fiz nesse município, tudo que eu já fiz e quero fazer para esse município. Se eu não tivesse o alicerce
o embasamento da dona Sueli Consuelo Stoteral Pichetti, que quem conheceu sabe que não é fácil de lidar, né, Clóvis? É um embasamento muito bom que me deu postura, esforço, o trabalho necessário. A minha mãe Sueli, a minha filha Amanda, a minha irmã Janaína, a minha neta Agatha e a minha esposa Vanessa, que aguenta todos os dias, sabe quanto que é difícil ter um esposo que vive a política 24 horas, sabe quanto que é difícil ter ausência, mas tenho certeza que a minha vida é muito mais feliz e está muito mais feliz na sua companhia, no seu dia a dia. Então, aqui, beijando essas 5 mulheres da minha vida, eu beijo toda a população brasileira, as mulheres de fato de direito, que são um grande alicerce do nosso município, são um grande alicerce dos lares dos nossos filhos, são um grande alicerce da família. Então, aqui, em nome do Legislativo, em nome de todos os vereadores, eu deixo um grande abraço à nossa mulher samatuense, à nossa mulher servidora, essa mulher que faz o trabalho do dia a dia. Não tendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão.